parou de acontecer. O Reginaldo André caiu ou eu que estou bonito de áudio? Caiu o quê? Acho que Voltou. caiu. Bom, ele está aqui, Caiu, voltou. ainda, mas deve ser a conexão tá dele. Tá sim. Deve ser a conexão dele, que o vídeo dele caiu, né? Mas eu acho que a conexão dele... Voltou. Tá de volta. Uhum. Estou de volta. Mas o trabalho do professor Wander foi de grande valia para as comunidades. Super legal. E você continua lá na universidade, lá em Ouro Preto? Sim, aí esse trabalho, quando eu fiz, inclusive, eu nem estava em Ouro Preto ainda não, sabe? E lá em Ouro Preto eu ainda não tive a oportunidade de dar sequência nesse trabalho ainda, porque entendi. A Irene está levantando a mão aqui, não sei o que significa isso. Reginaldo, se você puder auxiliar, a Irene está levantando a mão aqui, eu não sei o que significa. Sim. É porque ela quer falar, é só isso. É a palavra, ela está pedindo a palavra para depois daí do Wander. Então, desculpa te interromper aí, o Wander. Vamos lá. Mas a gente começou a deixar de ter a parceria da prefeitura também, sabe? Ficou difícil. Mas depois a gente fala mais, deixa a Irene se manifestar. Ok. Irene, boa noite. Irene? Será que ela está com alguma... Ela tá sem áudio. Ela tá sem áudio. Ela tá com um vídeo aqui cortado, mas ela tá sem áudio. Assim, parece para mim no meu controle que ela tá com alguma dificuldade lá. Não tá Vai com ver áudio. que ela tá levantando a mão, que ela tá pedindo socorro. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui no chat. Deve ser isso. Sem querer, levantei a mão também, ó. É solidariedade. Deixa eu tirar isso aqui. Está conectando o áudio. Está parecendo que está conectando o áudio. Tá? Agora foi. Isso, agora foi. Mas está com o áudio cortado. Irene, se caso você estiver nos ouvindo, seu áudio está cortado. Deixa eu mandar uma mensagem para ela. Agora. Tá um instante aqui, pessoal, que eu sou filho da Irene, estou configurando aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Estava com Boa problema. Noite, Irene. Estava ouvindo vocês. Boa noite. Tudo bem? Que bom. Boa noite, Irene. Boa noite. Pessoal, nós estamos aqui esperando ainda um pouco o resto das pessoas. E eu já tive uma notícia que a Cleísa, lá do Acre, ela não vai poder participar, que ela teve um problema lá, enfim. E ela estava programada para participar, mas infelizmente ela teve um problema pessoal e não vai poder participar. A gente tem mais ou menos... a gente convidou mais 8 pessoas para participarem, né? Então, vamos guardar mais um pouquinho, porque tem uma outra peça que a gente vai ter um pouquinho lá na frente, né? Preparatória, porque na nossa última reunião, que a gente fez já há quase um mês, lá com o pessoal de Pelotas e tal, a gente... Você quer falar, Irene? Não, quero não, André, porque está dando problema aqui no meu celularzinho. Tá bom. Então, a gente, na nossa última reunião, a gente tinha falado que a gente estava finalizando lá o negócio do site, quer dizer, que era a proposta de mobilização que a gente ia caminhar. E, enfim, o site a gente conseguiu finalizar, ele está pronto. E a gente queria mostrar ele para vocês antes da nossa reunião fazer. Mas a ideia era conversar um pouco também sobre uma estratégia, né? Eu já conversei um pouquinho
com o Áureo, com a Irene. Então, a gente queria aprofundar um pensamento comum sobre uma estratégia para daqui para frente. Então, vamos aguardar mais um meio que já conseguiu entrar. Botas. Boa noite, Diná. Oi, André. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom. Oi. Vamos fazer... Tá falhando o teu... o seguinte, Luiz, vou mostrar um pouquinho do nosso site. Oi, André, seu telefone está cortando. Você é quem? Está cortando. É Conceição? Você veio fazer o quê? Instalar uma máquina de fisioterapia. Ah, tá. No segundo ou no primeiro? Tá aí. Oi, André. Eu estou ouvindo você, mas está cortando. Está cortando a voz? Uhum. Melhorou? Continua falando, para ver se melhora um pouco. Está frisado ainda. Eu vou tirar então a imagem, tá, pessoal? Porque a internet aqui não está muito boa. Vamos ver se vai melhorar. Vamos ver se agora vai melhorar um pouco. Melhorou, pessoal? Melhorou. Acho que sim. Nesse momento melhorou. Então tá bom. Sim, agora melhorou bastante. Então vamos lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte, Luiz, vamos começar mostrando, porque eu acho que o mais importante de hoje não é nem a questão do site. O mais importante é uma conversa que eu queria ter com vocês antes dessa reunião grande que a gente vai programar. Então, mas vamos mostrar o site, porque o site faz parte da história. Bom, então, pessoal, esse aqui é o site que a gente acabou de preparar. Ele agora está finalizado, né? E, na verdade, a gente está propondo a gente fazer essa jornada Cidadania e Ação 2022. Se contassem um pouco como é que a gente chegou nisso, até eu já conversei um pouco com algumas pessoas. O seguinte, a gente, depois daquela última reunião de Pelotas, o que nós percebemos, eu até conversei um pouquinho com cada um de vocês, é o seguinte, que a gente rodou, e a gente caiu, na verdade, numa situação muito parecida com o começo da Ação da Cidadania em 2022, né? O que era a Ação da Cidadania em 2022? A Ação da Cidadania era uma iniciativa, né, que foi liderada lá pelo Betinho, onde era uma coisa... Eu acho que o segredo da Ação da Cidadania estava na sua simplicidade, entendeu? Claro que era uma época de muita mobilização também. Mas o que, basicamente, o Betinho propôs na questão do combate à fome, né, que é a Ação da Cidadania, quando foi criada em 93, ela está muito focada na Ação da Cidadania. Era que as pessoas criassem comitês da Ação da Cidadania, né? E esses comitês eles discutiriam o que cada um gostaria de fazer, quais eram as questões que o comitê gostaria de fazer. As pessoas se reuniam, discutiam e executavam uma ação, né? E, se possível, encaminhavam o resultado dessa ação para a Ação da Cidadania, que, na verdade, era liderada lá pelo Betinho no IBASE, né? Mas era uma coisa assim, super descentralizada. Resultado disso é que se criaram milhares de comitês da Ação da Cidadania e realmente foram iniciativas magníficas que foram feitas, né? Nós, no COEP, colaboramos muito, porque uma das iniciativas que todas as organizações do COEP fizeram, e eram organizações muito impactantes, né? O Banco do Brasil, a Caixa, a Conab, enfim. As empresas, as organizações que participavam do COEP, todas incentivaram seus empregados e aposentados, né, a criarem
comitês da ação da cidadania. E foram milhares de comitês que foram criados, né? Tanto no Banco do Brasil, quanto, enfim, Furnas, na Eletrobras, a Petrobras, enfim, todas as empresas. Mas fora as empresas, é importante dizer que houve uma participação muito grande das organizações, quer dizer, das pessoas individuais, né? Como se fosse um voluntariado que se criou. Você, na verdade, convergiu muitas ações para aquilo, né? Então, que essa iniciativa que a gente está fazendo é uma coisa, é como se fosse a gente tivesse criado uma ferramenta para a ação da cidadania, né? Porque o que a gente está propondo é mais ou menos a mesma coisa, só que com mais método. Junte um grupo, escolha uma causa, escolha uma comunidade para atuar, ou uma causa, faça um diagnóstico do problema, quer dizer, uma coisa um pouco com mais tecnologia do que a época da ação da cidadania, coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Desenvolva uma proposta, realize a proposta e coloque aqui no site os resultados. Então, basicamente, é isso que a gente está propondo, entendeu? Por quê? Porque quando a gente começou a jornada em 1900, enfim, aí alguma data aí alguns anos atrás, a gente começou a jornada, na verdade, com um trabalho com comunidades, né? Então, a gente tinha esse grupo de comunidades lá do semiárido e a gente, na verdade, com os jovens das comunidades e com os professores da universidade, lá da universidade do semiárido, das universidades, a gente criou um projeto que até eu estava conversando com a Aure agora há pouco, e que, como resultado desse projeto, que foi um projeto de integração social, etc., surgiu essa ideia da Jornada das Comunidades, né? Onde as comunidades, os jovens, organizavam comitês, esses comitês faziam um diagnóstico, pensavam uma estratégia de ação, enfim, e registravam na página isso. Depois nós fizemos essa mesma metodologia com as escolas, lembrando que a gente trabalhava já há muitos anos, até antes de trabalhar com as comunidades, a gente trabalhava no âmbito do COEP com escolas, né? Então fizemos aqueles festivais das escolas, a Conceição fez muitos festivais aí no Paraná, a Irene também, o pessoal de Minas, idem. E esses festivais, quer dizer, na verdade, eles tiveram, né, um impacto muito grande. A gente fez muitos CDs com as músicas dos festivais. Foi uma experiência incrível, né, essa coisa dos festivais. E depois fizemos, como resultado dessa mobilização das escolas, nós fizemos a Jornada das Escolas também, que era um misto dessa coisa toda, né? Porque, na verdade, a ideia era reunir a comunidade escolar, os alunos das escolas, e fazer um pouco que a comunidade escolar fosse protagonismo de uma ação. Mas, quer dizer, tudo isso que a gente fez tem a ver com mobilização, com participação, né? Mas a gente sempre assim, trabalhou com um público específico, né? Agora, o que a gente está vendo é que a gente pode fazer uma coisa que sirva assim, para qualquer grupo, né? Então, na verdade, a jornada Cidadania em Ação 2022, a ideia é um pouco isso. Quer dizer, que, na verdade, a gente possa propor às pessoas que se reúnam em grupos, em comunidades, a gente está chamando isso comunidades. As comunidades, elas podem ser uma comunidade escolar, pode ser uma comunidade real, uma comunidade urbana ou rural, ou pode ser uma comunidade de uma causa, né? Quer dizer, pessoas que se reúnem em torno de uma causa. Essas pessoas fazem um diagnóstico do problema, fazem a proposta e registram a ação no site, né? Então, é um pouco essa a proposta da ação da cidadania em ação. E, enfim, o que tem assim um pouco de novidade em relação às outras jornadas que a gente fez, além de ser essa coisa que você pode
usar essa ferramenta para não só um grupo específico, como uma comunidade rural, no nosso caso, ou como uma comunidade escolar, a ideia seria qualquer comunidade poder participar. A ideia também é que a gente criou uma outra coisa que a gente já vinha fazendo, que é uma proposta de você poder criar um espaço de cooperação, né? Onde, por exemplo, um grupo que vai trabalhar com uma causa. Por exemplo, vamos pegar o caso da Cleísa, né? O caso da Cleísa, lá do Acre, que exatamente ela não pôde participar aí por um motivo pessoal. A Cleísa, ela tem um grupo que a gente tem apoiado, ela coordena, que é um grupo de mulheres que estão fazendo alcoólica fetal, né? Que são um grupo de mães que, na verdade, estão mobilizando pessoas para essa causa, né? A causa de um combate à síndrome alcoólica fetal. Então, a Cleísa, que coordena isso, ela tranquilamente também poderia criar uma comunidade que trabalha com essa causa e desenvolver iniciativas em relação a essa causa. Aliás, uma causa que a gente já tem apoiado. Então, na verdade, você pode ser, por exemplo, a gente há pouco estava conversando sobre o trabalho, né, bacana aí que vocês desenvolveram lá em Minas. Quer dizer, esse projeto de você reunir alunos de extensão para desenvolver iniciativas em comunidades rurais ou urbanas, também pode ser, na verdade, você pode ter um conjunto de professores, né, que trabalham com extensão, desenvolvendo os seus alunos, criando esse. Só que a gente, ao longo desse tempo, a gente criou uma metodologia, que é uma metodologia bem aberta. Mas a ideia da metodologia é fortalecer duas coisas, a mobilização e a participação. E falando nisso, quer dizer, que são as duas coisas que eu acho que são muito importantes, né? A gente estimular no âmbito do COEP hoje em dia, né? Então, eu vou só pedir ao Luiz para dar uma passada assim, rápida na jornada, mostrar um pouquinho como é que ela está estruturada, né? Enfim, as ferramentas que a gente está falando aqui. Você pode falar, Luiz? Legal. Bom, aqui é a página inicial da jornada, né, que tem a apresentação explicando, né, o que é a jornada, né, o propósito, os objetivos, como participar. E tem os desafios aqui no canto aqui direito, né, em rosa. São os 4 desafios da jornada. A gente também tem a pessoa, além de participar, né, mesmo não participando, ela pode apoiar a jornada. Deixa eu entrar aqui. Ela pode apoiar a jornada enviando material de apoio para apoio aos desafios, participando dos grupos de discussão e também divulgando a jornada para potenciais participantes. Embaixo aqui a gente tem uma biblioteca de apoio, grupos de discussão, a premiação e o regulamento da jornada. Então, para você entrar no desafio, né, basta clicar ali. Aí você tem aqui a descrição do desafio, né? O que é o desafio, com algumas dicas. E tem também, cada desafio tem um material de apoio relacionado. Esse aqui, por exemplo, tem a cartilha do Comitê Mobilizador, ensinando a fazer vídeo de bolso, que é uma coisa que a gente coloca em todos os desafios, né? Que a gente pede para as comunidades, né? Para os grupos mostrarem, né? Através de vídeos e fotos, como o cumprimento do desafio, né? E tem um grupo de discussão, que esses grupos de discussão eles vão ser criados no decorrer da jornada, né? No momento, a gente só criou um, né? Que são dúvidas gerais sobre a jornada. Qualquer pessoa que tiver dúvida sobre a jornada, qualquer dúvida, entra aqui no grupo e vai poder conversar com a gente, né? Tirar suas dúvidas. Né? Conversar com a gente e conversar com os outros membros mesmo da jornada. Coisa estranha, sabe? Em vez de criar a bolha, coisou para dentro. Aqui para o desafio 2, que é o diagnóstico comunitário e a proposta de ação, que está dentro do diagnóstico. Tem aqui material de apoio
E para a comunidade participar da jornada, basta clicar aqui nesse botão verde aqui, que ela cai num formulário para submissão do desafio. Para participar dessa jornada, as comunidades não precisam se inscrever. Ela precisa, na verdade, ela entrando aqui no desafio 1, ela coloca o nome de uma pessoa, né, um representante da comunidade. Na verdade, pode ser até 3 representantes, né, que são os contatos que a gente vai ter, né, com essa comunidade, né? Você quer que eu mostre todos os desafios, André? Acho que eu vou passar para os outros materiais, né? Acho que o André já falou dos desafios, né? Que são a formação do comitê mobilizador e um perfil da comunidade. Depois tem um diagnóstico comunitário, né? Que é uma coisa feita em grupo e o grupo escreve sobre uma proposta de ação. Aí o desafio 3 é a realização da ação. E o desafio 4 é uma avaliação coletiva do grupo, do seu desempenho, né, na jornada, de como é que foi a sua participação e também sobre a jornada em si. Aqui embaixo a gente tem uma biblioteca de apoio, que é uma coisa que é um pouco maior do que aqueles materiais de apoio relacionados aos desafios. Aqui as comunidades têm também materiais complementares. Se quiser se aprofundar, a gente coloca também materiais complementares. E qualquer pessoa pode também contribuir com materiais para essa jornada. É só clicar aqui, entrar no formulário e enviar para a gente o material para a gente incluir aqui nessa biblioteca de apoio. O importante, Luiz, só para explicar ao pessoal, quer dizer, olha só, pessoal, lembra que eu falei, a gente criou uma ferramenta que sistematiza o processo, né, da ação da cidadania, que é o quê? Criar o comitê mobilizador, junte um grupo, crie um comitê, na verdade, registre o seu comitê aqui, pense uma causa, né? Você aí explica um pouco o perfil da sua comunidade, qual é a causa que você quer trabalhar, depois você faz um diagnóstico do problema, e aí você tem todo o material para você fazer diagnóstico, um material muito simples. A gente trabalha com uma metodologia muito simples, que é uma metodologia que nós trabalhamos lá no semiárido, que é fazer as pessoas pensarem uma coisa assim, que bom, que pena, que tal. Então, que bom, quais são as coisas interessantes que nós temos como um grupo, o que nós... Que pena, quer dizer, o que é que essa comunidade está precisando e que tal a gente fazer uma ação. E cada desafio, na verdade, tem o seu material, tem, na verdade, como se fossem minicursos que as pessoas podem fazer, e a ideia é que esse material, por exemplo, como fazer um diagnóstico, inclusive, por exemplo, sobre diagnóstico, a gente tem um material até um pouco mais complexo para ajudar as pessoas. Mas a ideia é começar com um material básico bem simples, né? E fazer as pessoas desenvolverem essas iniciativas e colocarem o resultado. E o objetivo da jornada é que a gente vai repetir a jornada a cada ano. Então, é como se fosse a cada ano você tem uma atividade, o grupo pode desenvolver as suas iniciativas, registrar no site, e a ideia é que a gente teria também uma premiação, né, do Prêmio Betinha Atitude Cidadã, que já é uma coisa que também a gente faz há muito tempo, a cada ciclo da jornada, né? Então, a gente está criando como se fosse uma ferramenta permanente de mobilização, né, que pode ser utilizada assim, para diferentes iniciativas. Se vocês pensarem bem, até o COEP poderia ser considerado uma comunidade, né? Por exemplo, um grupo, o COEP de Minas, por exemplo, pode resolver fazer um trabalho com a comunidade e esse trabalho ele ser uma iniciativa da jornada, né? Ou o COEP de Minas, ou qualquer COEP, pode resolver trabalhar com uma comunidade lá
quer dizer, na verdade, fortalecer a capacidade de uma comunidade de desenvolver uma iniciativa. Então, o COEP Minas seria um apoiador de uma jornada. Então, a ideia, no fundo, é estimular as pessoas a fazerem iniciativas no campo social, né, de inclusão social. E todas as iniciativas, seja com escolas, as escolas podem, na verdade, as comunidades escolares podem fazer igual a gente já fez no passado, resolver desenvolver uma iniciativa com os alunos de uma escola. Ou uma universidade pode fazer, juntar os alunos para trabalhar com uma ou mais comunidades. Enfim, qualquer grupo pode se inscrever na jornada, né? Então, essa é um pouco a ideia. Eu não queria demorar muito tempo nisso, mas eu acho que depois a gente vai passar o link para vocês poderem navegar no site e, enfim, até seria muito importante para a gente que vocês pudessem analisar a proposta, fazer comentários, né? A gente ainda está numa fase ainda de finalizar, né? Quer dizer, na nossa cabeça a coisa já está redondinha, mas a própria leitura de vocês e uma análise crítica pode nos ajudar a melhorar alguma coisa, né? Ou também, uma coisa importante é a gente poder ter de vocês um retorno para a gente ver o que a gente pode efetivamente, enfim, melhorar a seu ponto de vista de comunicação, ver as coisas que vocês não entenderam ou coisas que a gente pode melhorar. Então é isso. Basicamente, sobre a jornada é isso, pessoal. Eu não queria... Depois eu acho que eu queria ouvir vocês, se eles entenderam ou não entenderam, mas eu acho que isso pode ficar um pouquinho mais para frente. O importante agora, eu acho o seguinte, a jornada está aí, é uma ferramenta que a gente acredita que é uma ferramenta muito potente, né, de mobilização e participação, e isso a gente gostaríamos de ter esse retorno de vocês, conversamos depois. Agora, o que fazer com isso, né? Porque essa agora é a segunda parte da conversa. Por que eu pedi para conversar com vocês, enfim, pensar junto com vocês um pouco essa coisa do que a gente está fazendo? Eu já conversei um pouco com a Irene, conversei com o Áureo, conversei com a Diná, enfim, né, a gente tem conversado permanentemente sobre essas coisas, e o que está acontecendo é que nós estamos vivendo um momento crítico do COEP, né? Nós, quer dizer, do COEP do Brasil, né? Mas aqui nós estamos conversando mais sobre o COEP. Nós estamos passando o seguinte, nós, nesses últimos anos, né, nós desenvolvemos muita coisa, mas a gente sente que as pessoas, de uma maneira geral, não é só COEP, claro, a gente não acha que é um problema particular do COEP, mas estão desmotivadas, desmobilizadas, as coisas no Brasil, de uma maneira geral, estão muito polarizadas, né? As coisas, essa área que a gente atua, ela teve muita uma retração muito grande, né? E o que a gente está pensando, pessoal, é que eu particularmente estou muito preocupado em não deixar todo esse trabalho que a gente fez ao longo dos anos morrer na praia, né? E eu estou sentindo que aos poucos essa coisa está, enfim, se enfraquecendo. E eu queria conversar com vocês, que vocês, na verdade, formam um grupo de pessoas que têm participado mais, têm pensado mais, né, em como, na verdade, a gente levar em frente as coisas. Para ser até mais objetivo, eu diria que vocês são o grupo das pessoas que não desistiu, porque tem muita gente que desistiu de fazer qualquer coisa, né, o que é terrível para a gente. E o Brasil está vivendo um momento muito difícil, né? Outro dia até a Irene mandou um artigo do Frei Beto sobre essa questão, né? Quer dizer, uma constatação do Frei Beto sobre essa questão de como é que está tudo tão desmobilizado, tão largado para trás. E, obviamente, nós estamos no meio disso. Nós fazemos parte desse grupo desmobilizado, né? Não nós, pessoas físicas, né? Nós que estamos aqui, mas, enfim, o trabalho que a gente faz, né? Então, e eu fiquei pensando um pouco sobre,
enfim, como a gente não deixar essa coisa ir para o espaço, né? Quer dizer, ir para o espaço, acabar aos poucos, minguando. E eu acho que essa ferramenta, essa abertura que a gente deu para uma coisa mais ampla, uma coisa que cabe diferentes públicos, que, na verdade, permite um sentido de pertencimento maior. E eu pensei uma coisa que a gente fazia no passado, que eu acho que seria muito apropriado agora, né? Que Minas, Pelotas, lá no Acre, a Cleísa, o Donizete, que não está participando aqui, mas que continua ativo lá em Goiás, a Nazaré, que eu não sei se está aí, né? Mas que, enfim, também é uma pessoa bem ativa. Então, que a gente pudesse pensar... Já estou presente, André. Você está aí, Donizete. Então, está melhor ainda. Então, como é que a gente pode... Nazaré também conseguiu entrar, Nazaré? Nazaré não, né? Não sei se a Nazaré... a Inês também está aí. A Inês, que é lá de Macaé, de Macaé, quer dizer, agora está em Campos, né, Inês? Enfim, a ideia é que a gente tem a ferramenta, né? A gente tem essa ferramenta, e eu conversando com a Irene, eu pensei o seguinte: o que a gente precisava fazer era igual quando a gente fazia o trabalho com as escolas, né? A gente criava todo o material, a gente, a nível nacional, a gente pensava uma estratégia, a gente se reunia nas nossas reuniões, fazíamos um planejamento estratégico e todas as pessoas trabalhavam com a mesma ação, né? Então, era uma coisa assim, a gente trabalhava, por exemplo, com as escolas. Você teve o Festival das Escolas no Brasil inteiro acontecendo, depois a gente conseguiu juntar esse material, fazer CDs, etc. Então, eu acho que uma ideia, sabe, seria cada COEP, né, a Irene, o Donizete, o Áureo, enfim, todo mundo que está aí participando, pensar o seguinte: bom, uma outra questão que, conversando com a Irene, surgiu também, é que hoje, diferentemente do passado, né, quando a gente, o COEP era super ativo, é que a gente tinha apoio institucional para fazer as coisas, né? Apoio, por exemplo, as instituições do COEP apoiavam as iniciativas de cada COEP estadual. Hoje, esse apoio institucional, no geral, não existe mais, né? Tirando um COEP ou outro, talvez seja o caso de Minas, onde existe ainda um apoio institucional, talvez seja o caso lá do pessoal de Pernambuco, que também tem algum apoio institucional, mas, tirando esses casos, as coisas são feitas mais a partir das pessoas, né? Da iniciativa das pessoas. A Irene mesmo não tem mais apoio daquelas entidades que estavam lá. Então, o que eu fiquei pensando é o seguinte: a gente poderia pensar, cada pessoa que está participando dessa iniciativa, assim, uma aplicação que poderia fazer ou uma aplicação aberta, que ia fazer uma mobilização para diferentes grupos participarem, ou, por exemplo, vou dar um exemplo da Irene, mas não quer dizer que é isso que a Irene poderia fazer, é só um exemplo. A Irene poderia procurar um foco, né, ou escola, ou comunidade, ou voluntários de uma maneira geral, né, grupos de voluntariado, que seria, digamos assim, o objeto da ação. Por exemplo, se for universidades, poderia pensar em exatamente, como o colega acabou de falar, trabalhar com a área de extensão universitária, mobilizar alunos para trabalhar com comunidades, etc. Bom, pensado assim, o objeto, onde que a gente poderia aplicar essa ferramenta, que pode, mais uma vez, pode ser uma coisa aberta, vale tudo, ou pode ser uma coisa focada. Talvez o outro passo importante seria arrumar uma entidade apoiadora da jornada. Entendeu? Por quê?
porque a gente não tem mais aquelas entidades que apoiavam no COEP, né? Então, o que a gente precisa hoje é construir um foco e arrumar um apoio, porque sem isso fica muito difícil. A gente não tem mais aquelas entidades do COEP apoiando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, obviamente, né? A gente poderia trabalhar, caso um, com comunidades rurais ou urbanas e arrumar um apoio das áreas de extensão das universidades. E aí procurar um parceiro que se interessa a apoiar uma iniciativa desse tipo, né? E criar, por exemplo, uma jornada do COEP Ceará. Quer dizer, além dessa jornada nacional, a gente podia fazer, como a gente sempre fez do COEP, cada coisa tem uma versão local, uma versão regional dessa atividade a nível nacional. Então, você teria o Prêmio Betinha Atitude Cidadã do Ceará, por exemplo, que vai apoiar as iniciativas das organizações e que tem um apoiador. Então, a gente poderia um pouco trabalhar com essa ideia, como a gente fazia antigamente. Qual é o problema de trabalhar isso? É que a gente não tem apoio. Então, a gente poderia, hoje, mudar um pouco a coisa. É pensar num foco e buscar um apoiador. E oferecer para o apoiador a ferramenta, que é essa ferramenta que a gente está fazendo aí. Então, era isso que eu queria um pouco conversar com vocês, que eu acho que a gente precisa pensar um caminho diferente, porque senão a gente vai realmente acabar fazendo mais do mesmo, né? Eu acho que o que a gente tem buscado ultimamente é buscar novas formas de a gente conseguir efetivamente trabalhar a questão da mobilização e da participação, que eu acho que é fundamental no Brasil de hoje. Eu acho que é uma coisa muito importante para o Brasil de hoje. Esse trabalho que a gente vem fazendo, ele é um trabalho fundamental. Eu acredito que ele vai voltar a ser valorizado e fundamental, mas eu acho que a gente não pode simplesmente ficar parado, olhando, esperando a coisa desandar totalmente, né? Acho que a gente está vivendo aí um momento muito crítico, né? Esse é um ano difícil, um ano eleitoral. Enfim, se por acaso a coisa continuar assim, esse tema continuar tão sem importância igual tem sido nos últimos tempos, aí não vai ter jeito, né? Mas aí não vai ter jeito o Brasil na minha cabeça, né? Porque nós estamos indo para um problema muito sério no Brasil, né? Muitas dificuldades em muitos campos, e eu acredito que, assim como já aconteceu em outras vezes, algo vai ter que acontecer para mudar essa história. E eu acho que a gente pode ajudar a fazer a nossa parte, mantendo as pessoas mobilizadas. E eu cada vez acredito, por que surgiu essa ideia de a gente voltar ao começo da ação da cidadania? Porque o que o Brasil precisa, na verdade, é as pessoas efetivamente participarem do processo político do país. Não estou falando de política partidária, não. Estou falando de discutir as questões, os nossos problemas, entendeu? Então, o que nós estamos vivendo é realmente um vazio de participação. E eu acho que essa ferramenta e esse modelo que a gente está propondo é uma coisa assim para a gente fortalecer a participação. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu quero ouvir vocês agora. Eu fiz uma proposta objetiva, aberta, não tem um formato fechado, mas eu queria ouvir vocês. Eu queria ouvir um pouco o que vocês pensam, enfim, o que vocês acham, se é por aí, se não é por aí, se dá para fazer alguma coisa ou não. Enfim, a palavra está aberta. André, só uma coisa rápida, que algumas pessoas escreveram aqui no bate-papo pedindo o link do site da jornada. Ele ainda não está oficialmente lançado, né? A gente ainda está fazendo os últimos ajustes. Sim. Eu compartilho o link? Pode, claro, Luiz. Bota aí para o pessoal, bota... Eu acho que seria importante assim, falar para as pessoas não divulgarem ainda, né? Porque ela não está totalmente lançada. Claro. Aí você tem toda a razão.
isso é uma coisa para vocês navegarem. A gente gostaria muito, muito de ouvir a opinião de vocês sobre, enfim, sobre a proposta, se está claro, se não está claro, se entenderam, se não entenderam. Mas isso é uma coisa que a gente pode esperar esses comentários de vocês. A gente queria explorar um pouco com vocês esse pensamento, mais sobre, enfim, o caminho a seguir, né? Eu compartilhei no bate-papo, tá, o link. Eu vou dar uma sugestão para vocês já clicarem aí no link, ou senão depois eu também posso mandar para cada um de vocês o link. Bom, está aberta aí a palavra. Já está desmutado. André, vou me inscrever. Posso falar? Oi? Oi, Irene. Pode falar, Irene. As pessoas estão com o telefone no mute, por isso. É que tem uma coisa acontecendo. Eu acho que tem muita gente com o microfone aberto e está dando eco, e está dando interferência, ou pode ser que não seja só a internet com problema. É uma boa ideia a gente buscar as universidades e os projetos de extensões, principalmente as universidades particulares, que elas gostam muito de participar. Eu não sei se seria o caso das universidades públicas, mas eu vou tentar. Uma coisa, as escolas, neste momento, eu acho complicado. Não, talvez num outro momento, porque muita gente ficou estudando em casa, está se readaptando, as matérias estão atrasadas. Já tive em escolas, vendo com os professores as condições escolares. Anda faltando muito material, anda faltando muita coisa, apesar dos alunos terem recebido material para trabalhar via online, mas eu acho que neste momento, imediatamente, escola primária, escola secundária, é complicado. Talvez as universidades, não sei se eu estou certa, e buscar gente que queira realmente trabalhar. Uma pergunta. Eu posso botar as comunidades com as quais o COEP trabalha, por exemplo, nós temos creches que trabalham dentro de comunidades carentes que desenvolvem projetos belíssimos, gente que trabalha com crianças, filhas de presidiários. Se essas creches, essas escolas, esse pessoal poderia já mostrar o projeto deles dentro desse projeto COEP. Ok? É uma pergunta. André? Oi. Será que eu não fui ouvida? Oi? Oi, não, você foi ouvida. Você está ouvindo? Estou. Muito bem. Eu gostei muito de ouvir seus comentários, que eu acho que estão muito corretos, né? A dificuldade, nesse momento, a gente trabalhar com escolas, eu acho que isso vai ser uma coisa geral, não é só aí do Ceará, não. E a ideia de você trabalhar com comunidades, perfeito. Agora, o que eu acho, eu queria dar um pulo maior. O negócio das creches que você falou, totalmente possível, mas você tem dois caminhos diferentes para seguir, Irene. Você pode seguir um caminho de escolher um público. Olha, eu quero trabalhar com universidades de extensão. Escolhido o público, eu vou falar assim, poxa, qual o parceiro que eu poderia arrumar aqui no Ceará para apoiar esse trabalho? Porque lembra, conversando com você falou uma coisa muito real. Falou, olha, antigamente eu tinha aqui o Banco do Brasil que me ajudava, eu tinha
Quer dizer, a gente pensava um projeto e dentro do COEP você arrumava um parceiro ou vários parceiros para apoiar aquele projeto. Agora, não tem mais essas entidades porque não tem ninguém apoiando nada. Aí no Ceará, eu acabei de falar isso, eu acho que tem talvez em Minas alguma coisa, talvez em Pernambuco, mas tirando Minas e Pernambuco, os outros COEPs estão ao Deus dará. Estão, na verdade, dependendo das pessoas, né? Então, eu acho que uma questão é você definir um público. Eu vou trabalhar com extensão nas universidades. Mas o outro caminho, quer dizer, faz parte desse mesmo caminho você arrumar uma entidade que possa te apoiar nesse trabalho. Por exemplo, eu estou pensando no seu caso em particular, você tem aquela, enfim, aquele, como é que é o nome, Irene, que sempre te apoia nas coisas que você faz aí, que é tipo uma coisa de comércio, né? Tá fechado o teu microfone, Irene. Irene, teu microfone está fechado. Agora. De jeito nenhum. Ei, André, é a Câmara dos Dirigentes Lojistas. Isso. Então, se você tiver assim, você tem uma ferramenta, você tem um público-alvo, que são as universidades, o pessoal da extensão, ou as creches, e você vai procurar um parceiro para apoiar as coisas que você não consegue fazer sozinha, entendeu? Então, por exemplo, você quer dar um prêmio, o pessoal pode dar um prêmio. Você precisa fazer um banner, o pessoal pode fazer um banner. Coisas que você fazia antigamente, que você conseguia arrumar no âmbito do COEP, que agora você não consegue apoiar mais. Então, você vai poder criar a Jornada Cidadania e Ação do COEP Ceará, que tem o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas e cujo objetivo é mobilizar as universidades. Ou você pode fazer uma coisa mais geral, por exemplo, em vez de ser só universidade, você vai arrumar a Câmara de Diretores Lojistas para aprovar grupos que querem trabalhar, desenvolver iniciativas, seja em creches, seja em universidades. Você entendeu, Irene? Você tem uma flexibilidade para você ou focar num grupo ou você trabalhar com uma coisa mais aberta. Oi, André. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei, pelo que eu entendi, pelo que você falou e pelos nomes que você citou, parece que já há um avanço no sentido da proposta que hoje você apresenta. Agora, eu tenho uma série de dúvidas, que pode não ser a dúvidas de todo o pessoal que está nos ouvindo, por essa razão, depois eu vou ligar para você para tirar algumas dúvidas que podem ser muito pessoais, até porque eu acho que já há um avanço nessa discussão. Mas eu entendo que a gente tem que perceber muito bem a particularidade de cada estado, de cada região, de cada COEP, tá certo? Para ver se é possível não desenvolver e como desenvolver. A minha grande preocupação é como fazer isso dar certo de uma forma bem feita e que a gente possa ter o resultado que a gente deseja, que a gente espera, tá certo? Então, assim, eu acho que há um momento ainda de reflexão em cima do que está sendo proposto e em cima do que cada um de nós pode fazer. Tá certo? Assim, o que efetivamente é essa mobilização? Qual é o objetivo dela? O que ela foca? Qual é o resultado? O que a gente espera? Não adianta fazer por fazer só porque a gente precisa continuar com o trabalho do COEP. A gente precisa saber se esse resultado é estruturante, ele é prático, ele tem um resultado que vai beneficiar as comunidades, beneficiar os alunos, beneficiar assim, uma proposta que seja interessante, que todos fiquem satisfeitos, que se animem em desenvolvê-la, tá certo? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente pode realmente desenvolver em função agora de uma proposta objetiva que você acaba de apresentar, tá certo? Então, assim, a gente precisa ter tudo isso.
Eu me proponho ajudá-lo nessa direção. Eu vou ler o documento, porque eu assisti você falar ali, não deu tempo de ler o documento todo, mas eu escutei a sua apresentação. Mas, assim, como eu já tinha te falado, a grande preocupação é qual é o destino disso tudo, o que efetivamente o COEP quer. O COEP quer continuar mobilizando, porque há uma preocupação nesse sentido, há eu diria assim, um pano de fundo que a gente tem que ter, que é a preocupação de combate à pobreza. As pessoas não são a mesma, o grupo não é o mesmo, as organizações não estão mais a fim de fazer esse tipo de trabalho, até porque elas já fazem do ponto de vista institucional em cada uma dessas instituições, e agora nós temos que ver assim, enquanto pessoa, enquanto Conceição, que também faz parte do COEP, como ela pode agregar pessoas, ou universidades, ou alunos, no sentido de buscar alguma coisa que seja interessante para eles também, tá certo? Não adianta só a gente, aqui uma mobilização, nós temos uma proposta disso, daquilo, mas assim, é interessante para vocês, de que forma que vocês podem nos ajudar a melhorar esse caminho? Tá certo? O que a gente quer, né? A gente quer com isso o resultado dessa forma. Então, eu acho que a minha posição é essa. Eu quero muito conversar com você, vou ver se nessa semana eu tenho condições de conversar com você, mas antes eu vou ler o documento todo, e quando eu for conversar com você, eu já vou pensar de como que no Paraná, em Curitiba especificamente, a gente poderia tentar desenvolver um projeto que tivesse meio e fim. Início, meio e fim. Isso. Conceição, foi muito boa. Assim, só finalizando, a grande preocupação minha é a frustração. Então, assim, eu não posso ser competente para ter um resultado efetivo. Assim, por exemplo, nós fomos muito censurados no início, que desenvolvíamos campanha de combate à fome só com agasalho, com uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Nós só nos tornamos competentes e do ponto de vista de avaliação mais interessante no momento em que nós começamos a desenvolver projetos estruturantes que mudavam realidades de comunidades, de pessoas, que fizeram com que a gente tivesse realmente um status de que a gente não era só um grupo que estava ali só para, de alguma forma, levar uma mensagem no sentido de que você pode melhorar a sua vida do ponto de vista de combate à pobreza. Então é isso. Eu fico aqui com a minha esperança de que a gente realmente possa transformar essa sua proposta em algo que dê realmente resultados. Tá certo? Conceição, antes de passar a palavra para o Wander, deixa eu só fazer uma colocação em relação ao que você falou. Eu acho que você, embora não tenha lido, você ainda tem que ler, obviamente, mas você captou a ideia no geral, porque o que você se propôs a fazer é o que, na verdade, eu imagino que cada um possa fazer. Os COEPs são diferentes, têm realidades diferentes, tanto porque a realidade local é diferente, quanto a realidade das pessoas é diferente. Então, eu acho que você pensou o seguinte, pensando nas questões que você falou, o que a gente pode fazer que faz uma diferença, né? Que seja boa para as comunidades ou para os grupos que vocês vão trabalhar. Claro que isso é fundamental. Então, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, a gente tem uma ferramenta que serve para diferentes coisas, né? O que nós vamos fazer em comum é que nós vamos criar um prêmio Betinha Atitude Cidadã, Cidadania em Ação, a jornada Cidadania em Ação 2022, que vai ter um rebatimento diferente em cada local. No Ceará vai ser uma coisa, mas todo mundo vai poder usar a mesma ferramenta e todo mundo vai poder também ter o seu prêmio Betinha Atitude Cidadã, do Ceará, do Paraná, enfim. Por exemplo, eu estou falando aqui, vou pensar na Inês, lá de Campos Macaé. A Inês nem tem mais COEP lá, né? Mas a Inês tem uma parceria importante lá com uma revista de ação social, né? É uma revista que há muito tempo
até participa das atividades do COEP. Então, a Inês, junto com esse pessoal da revista, eles podem desenvolver uma iniciativa lá, porque a revista está a fim de fazer uma coisa e, na verdade, o que nós estamos entrando é com a ferramenta, né? Uma ferramenta que está pronta, entendeu? Então, eu acho que essa ferramenta ela pode ser do interesse de alguma empresa, apoiar uma coisa desse tipo, enfim, né? Então, são muitas as possibilidades, viu, Conceição? Okay. Mas você entendeu perfeitamente a ideia do projeto. Ok. E você pode me ligar, assim que você lê, você me liga. Tá. Deixa eu só passar a palavra para o Wander. Deixa eu só dizer uma coisa antes dele falar, André, que é para você ir pensando e ele também. Nós temos que pensar no seguinte, estamos vivendo um momento de eleições. Até quando e que tempo a gente pode começar a fazer isso? Para a gente não se queimar ou prejudicar o COEP. Tudo bem? Irene, eu não estou muito preocupado, para falar a verdade, com isso. Nós pensamos em começar a jornada, quer dizer, a ferramenta, estou falando o seguinte, a ferramenta, a gente pensou que a gente vai colocar ela no ar a partir de maio. E ela, como não tem assim, né, nenhuma empresa estatal envolvida, não diretamente no momento, tal, ou mesmo que tenha, ela tem um foco muito objetivo, né, que é trabalhar com grupos. Quer dizer, não tem espaço para ter assim, uma coisa, um impacto negativo por causa da eleição, entendeu? Porque o site, ele, na verdade, por exemplo, aqueles espaços de cooperação, que são os espaços de discussão, eles estão todos regulados por aquela a nossa prática, né? O nosso termo de uso, que não pode xingar ninguém, não pode fazer campanha política, tal. Tudo que a gente sempre fez continua valendo. Então, eu não acho que nós teremos problema nesse período eleitoral, não, Irene. Mas vamos passar a palavra para o Wander, que o Wander não está disponível a mais. Obrigado, André. Boa noite para todo mundo. Vocês me ouvem bem? Ouvimos bem. Tá ótimo, obrigado. Tá? Eu quero colocar aqui a minha fala, André, na posição de quem já coordenou, justamente sendo da academia. Né? Eu já coordenei ações do COEP Minas, com o suporte do Auro, que está aqui com a gente, como professor de universidade, no primeiro momento privado. Tá? Agora, há um tempo, eu estou na universidade pública, então muda um pouco o contexto. Tá? Bom, primeiro, me preocupa, me deixa muito, realmente, né, apreensivo o fato de você relatar e falar que, infelizmente, e é a realidade, né? Infelizmente, a gente vem observando um esvaziamento do tipo de atividades que a gente se envolve e faz. E justamente no momento que, contraditoriamente, a gente tem a necessidade ainda mais premente, né? O povo está precisando de apoio. Tá? Então, isso me deixa muito preocupado. Né? Bom, em relação à proposta que você nos apresentou, André, eu acho que ela ficou muito atrativa para toda pessoa, para qualquer entidade, qualquer pessoa que tem o interesse de ser um mobilizador social. Eu acho que o que vocês colocaram, vocês foram felizes na proposta de um modelo simples, objetivo e universal para qualquer mobilizador. Que, na realidade, se a gente avaliar essa estrutura que está aí, acaba sendo a estrutura que provavelmente todos os mobilizadores fazem, mas acabam não necessariamente seguindo uma ordem estrutural e uma normatização, até mesmo para se organizar e, como você disse, por exemplo, concorrer a um prêmio, ter a visibilidade que essa ação ou que essa transformação social possa, na verdade, começar e merece, inclusive, ser observada. Tá? Então, parabéns, acho que vocês foram felizes dessa proposta. E a Conceição também foi muito feliz nas falas aqui, assim como a Irene também, mas eu penso que isso pode e deve motivar, tá, as ações, enfim. Mas a gente também não pode deixar de olhar para o grande gargalo que você também mencionou, que é a dificuldade de apoio. Tá? Eu, como professor, orientador de atividades, o que eu posso entregar à disposição de vocês, assim como a Conceição também colocou à disposição aí,
é o entusiasmo e a vontade dos alunos de quererem ir, fazer, conhecer a realidade, se inserir nas comunidades e fazerem gestos simples e transformar a vida das pessoas. Outra coisa que a Conceição falou que ficou muito feliz é que a gente deve pensar em ações que, para além da assistência imediata, que é premente, que a gente transforme, de fato, a realidade das comunidades, né? Deixando legados na realidade, porque as comunidades começam até a ficar mais céticas também, com essa questão de você ir, executar e depois ir embora, ou, enfim, né? não deixar algo transformador e sustentável para ela, né? Nesse mesmo sentido, eu reitero a fala da Irene, e me preocupa um pouco, sim, André, o fato de estarmos começando um período eleitoral. O Áureo, toda vez que a gente vai ao Jequitinhonha para a gente poder fazer as ações, o Áureo se esquiva com muita elegância dos aliciamentos políticos que ele tem. Ele chega, inclusive, a negar apoio e recurso porque fica muito claro e expressa a intenção política. Então, eu penso que a gente tem que ter muita cautela. É óbvio que a gente vai estar respaldado por um programa que é nacional, e eu acho que isso é fundamental. Tá? Mas o aliciamento ele não vai deixar de existir, e o oportunismo, infelizmente, nessas situações, ele tende a se aguçar. Eu acho que é algo que a gente precisa se preocupar, mas também concordo que não podemos deixar de fazer, porque a necessidade é agora. Né? O Betinho sempre diz que quem tem fome tem pressa. Né? Então, o que eu posso dizer é isso. Eu penso que um momento, infelizmente, não é. Nós deixamos de fazer, por exemplo, ações no Jequitinhonha porque as prefeituras, a prefeitura da localidade que a gente ajudava, ela não conseguia mais ajudar a gente com o trivial, que é um alojamento para estudantes, por exemplo, e uma comida assim do que tem lá na roça, por exemplo, lá do lugar, que é o trivial, para uma semana de incursão, por exemplo. Então, e não era por falta de vontade deles, era realmente por falta do recurso. O trivial deles não está acontecendo. E é importante olhar também que a universidade pública também está desmontada. Nós temos o entusiasmo do aluno, mas nós mal estamos tendo um papel toalha para botar no banheiro, um bebedouro que ofereça uma condição segura para a pessoa pegar uma água, por exemplo, na sua garrafa, para não ter o risco, por exemplo, de contaminar outras pessoas com uma Covid-19, por exemplo. Tá? Então, a gente está num momento que é difícil, mas algo que nunca vai deixar de ter, que eu acredito muito, que é o que motivou sempre muito as minhas incursões, é o entusiasmo do aluno. O aluno, o olho dele brilha, ele se surpreende, ele se impacta com as realidades onde ele se insere e engaja de uma maneira que é muito transformadora para ele. E a gente isso é vivo, isso é atemporal. Tá? A gente realmente precisa do apoio. Aí eu acho que a Conceição foi feliz nas falas. A gente agora tem que saber o que fazermos com essa bela estrutura que vocês organizaram aqui para buscarmos o apoio que precisamos para esse momento. Tá? Eu, em primeiro lugar, enfim, as suas palavras foram muito importantes. Eu acho que é isso mesmo. É a contradição do momento, né? Quer dizer, esse momento que a gente está vivendo sem recurso, com desânimo e tal, mas é o momento que mais é necessário a gente fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que depender cada vez mais dessa energia das pessoas mesmo, entendeu? Quer dizer, da vontade de não deixar a coisa aí, quer dizer, cada vez se afundar mais. Agora, duas questões que eu acho que são importantes, que eu penso, sabe, Wander, que o que a gente mais precisa nesse momento é sentir fazer parte de alguma coisa, entendeu? Que nós não estamos sozinhos, que tem muitas pessoas que pensam igual a gente, que querem fazer alguma coisa. Então, na verdade, a gente precisa criar uma energia entre essas pessoas, uma coisa de troca, uma rede social sem ódio, entendeu? Quer dizer, uma coisa onde as pessoas não estão ali para um xingar o outro, mas para a gente fazer uma coisa coletiva, entendeu? Então, o que eu imagino que a gente possa estar criando é um conjunto de pessoas que querem, inclusive, cooperar umas com as outras. Por exemplo, eu estava dando um exemplo nessa rede, por exemplo, nossa
que a gente tem lá no semiárido. A própria vivência das pessoas, né, fazendo coisas, porque, na verdade, lá quem faz as coisas são os jovens das comunidades, eles podem trocar entre si experiências, entendeu? Jornada, a gente está de incorporar essa coisa de que você vai ter acesso a um conjunto de pessoas que estão fazendo muitas coisas, um conjunto de realidades no Brasil inteiro. Você também vai ter possibilidade de haver trocas entre as pessoas, entendeu? Trocas de conhecimento, na verdade, cooperação, né, entre as pessoas. Por exemplo, tem um projeto que o pessoal está fazendo alguma coisa, que eu tenho um vizinho que poderia ajudar. Entendeu o que eu estou falando? A gente criar um espírito de cooperação nessa rede, né? Então, eu acho que esse momento, apesar de todas as dificuldades, essa ideia de fortalecer a participação, de fazer as pessoas se sentirem parte de alguma coisa, são ideias muito importantes para esse momento, sabe? Isso é, pelo menos, a minha visão. Então, eu acho que o objetivo é esse, embora todos nós saibamos, quer dizer, que o momento realmente é muito difícil. Mas quanto mais difícil, mais importante ele é a nossa participação, infelizmente. Ô, André, é o Áureo. Eu só vou dar uma sugestão aqui de suma importância, que é que o pessoal, né, desse grupo que está trabalhando, né, nesse novo projeto do COEP, que tiver a oportunidade, entre no site do COEP e lê o projeto todinho do semiárido nas comunidades, que foi desenvolvido no Nordeste, nas 7 capitais: Ceará, Sergipe, Pernambuco, Alagoas. Então, quando eu comecei a ler esse projeto do semiárido, né, desde o início do projeto, eu já tinha um projeto já escrito, integração social, ação social, comunidade, comercinho. E até o próprio André, conversando com ele, falou: Áureo, está batendo as suas ideias com o que nós fizemos lá. E eu não tinha lido ainda, mas que esse projeto meu, ele já é de uns 3, 4 anos atrás que eu escrevi esse projeto. Eu não tive ainda a oportunidade de pôr em ação. E eu achei melhor fazer essa junção do projeto Integração Social com o do semiárido, né? Que vai encaixar direitinho. Então, vocês, tendo a oportunidade, entrem lá no site e leiam aqui o projeto do semiárido, né, nas comunidades, que aí a gente tem uma estrutura, o que fazer. Você pode assim, bolar coisas magníficas que eles fizeram lá em 2000. Né? O André, o COEP Nacional, o André, mais a equipe dele, que eles trabalharam nessas comunidades semiáridas. Então, assim, leiam, porque vocês vão ter uma base, um conhecimento, como começar, o que fazer nas comunidades. Eu e o Wanda, a gente já tem essa parceria de trabalhar em áreas dentro do Vale do Jequitinhonha. Eu já trabalho com 40 anos na Fiocruz com a parte da doença citosomosa em áreas endêmicas. Então, saúde pública que vai ser o meu projeto, integração social. E vou pegar um gancho lá desse projeto do semiárido, que é a proposta do COEP nacional, aí, do projeto do André, né? Trabalhar nas comunidades envolvendo as universidades. Muito obrigado. Isso aí. Está ótimo. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Então, enfim, alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos ir dando encaminhamento para a nossa conversa? Lembrando, pessoal, que essa é uma primeira conversa que eu estou fazendo com esse grupo aí, que, na verdade, tem estado mais mobilizado, né? E a ideia é que a gente possa ampliar essa conversa, juntando todo mundo do COEP,
Mas eu queria um pouco ouvir vocês, né? Um pouco que vocês pudessem ler essa proposta, discutir, mandar seus comentários. Então, sob o ponto de vista de encaminhamento, pessoal, seriam duas coisas. Primeiro, enfim, independente dessa coisa aí do Áureo, de ler o projeto lá do semiárido, que eu acho que é uma outra iniciativa boa, mas eu acho que nesse momento eu queria pedir a vocês lerem, entrarem no site, ver se vocês entenderam qual é a proposta, se tem algum comentário a ser feito, e isso é uma coisa. A outra coisa é pensar como é que vocês podem aplicar isso a nível do seu COEP. Quer dizer, como fazer um pouco aquilo que o Wander falou, que a Conceição falou, que a Irene falou, como é que eu posso pegar essa ferramenta e usar para o meu COEP, para a minha realidade aqui. Então, qual é o público que eu quero trabalhar? Quem é a entidade que pode me apoiar? Como é que eu posso criar uma iniciativa, quer dizer, que seja uma iniciativa ou do COEP Ceará ou do COEP Minas, que se encaixa nessa coisa, nessa ferramenta, né? A gente, na verdade, se a gente criar uma aplicação disso em Goiás, uma aplicação em Pernambuco, uma aplicação no Acre e tal, a gente vai, enfim, criar um pouco essa ideia que a gente estava falando com o Wander, que é de criar uma rede de cooperação e de mobilização social. Tá bom? Então, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa ou se a gente pode ir para o encerramento. Irene, Donizete... Eu vou precisar sair, viu? Tá bom. Mas alguma dúvida, Irene? Não, eu vou ler, aí vou buscar tudo que... Eu anotei várias coisas que você falou, que eu tenho certeza que não está lá no projeto, as suas informações, o que a Conceição falou, o que o Wander falou, eu acho bem interessante. Eu acho que essa é a hora da gente realmente se dar as mãos e discutir o que a gente pode fazer, porque é necessário fazer alguma coisa e urgente, e não deixar o COEP parado, né? Eu também acho, Irene. E aí, um abraço a todos vocês. Inês, tudo bem, Inês? Tudo bem. Obrigado. Saudades, Inês. Eu também, Irene. É tão legal, tão bom rever vocês aqui. Uma oportunidade muito boa. André, eu entrei um pouco eu tive um pouco de dificuldade de acessar. André, eu queria fazer um comentário. Oi, Donizete. Pode falar, Donizete. Não, eu vejo aí a preocupação das pessoas desenvolver projetos. Eu acho que, dependendo de um projeto já estruturado, é bem-vindo. Mas também eu vejo hoje que nós estamos num aprendizado diferente. Então, o COEP, nas épocas antigas, ele desenvolveu o projeto depois de muitos anos. O que nós começamos a acabar com a fome? Então, tinha os movimentos nas empresas de levantar alimento para doar. Então, eu acho que a gente também pode começar com as pequenas coisas para depois a gente voltar ao que era antigamente. Então, eu acho que hoje, eu entendo, pelo menos aqui para o COEP Goiás, desenvolver um projeto aqui é muito difícil. Então, agora, pequenas ações que pode ser aumentadas, eu acho que é viável também. Você entendeu? Eu entendo e concordo com você, Donizete. Por isso que eu falei, quer dizer, que eu acho que cada pessoa tem que pensar na realidade do seu local. Quer dizer, o que está acontecendo no seu local, como é que a gente pode dar um passo para frente. Por exemplo, eu conversei com o Áureo uma coisa importante. Quando o Áureo fala assim, pessoal, eu sugiro que vocês leiam aquele trabalho lá do semiárido. Esse projeto semiárido, né, ele começou no ano 2000. Até hoje, ele é um projeto que continua sendo implementado. Então, esse projeto é incrível. Você tem um projeto social que tem, na verdade, 22 anos. É muito raro você ter um projeto social que tem 22 anos. Então, o Áureo está falando de um projeto que começou
pequenininho, e que, com o tempo, ele foi encorpando, e chegou a ser um projeto super integrado, né? Quer dizer, com muitas dimensões, muitas atuações. Então, para falar o seguinte, a gente começa pequenininho mesmo e vai ampliando, e cada um sabe o tamanho da sua perna que dá para dar. Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, cuidamos da fome, mas também não é para manter as pessoas comendo o mínimo possível, é que as pessoas possam, na verdade, se tornarem independentes e correrem atrás da sua própria necessidade, né? Então, a ideia é essa, quer dizer, é cada um, dentro da sua realidade, pensar o que dá para fazer e tentar fazer alguma coisa. Isso eu acho que é o mais importante no momento, e eu concordo com você, viu, Donizete? Eu acho que essa que é a ideia. A ideia é cada um pensar o que dá para fazer. Eu acho que estou vendo a Inês aqui, a Inês, coitado, estou metendo a Inês na maior saia justa, porque ela é tipo solo, entendeu? Ela é sozinha. Mas será que dá para ela sozinha fazer alguma coisa? É isso que eu estou pedindo a Inês para pensar. Será que dá para procurar a revista, fazer uma proposta? De repente, a Inês vai ser só uma pessoa que vai encaminhar uma ideia. Quer dizer, cada um vai ter que pensar o que dá para fazer, entendeu? É isso. Verdade. O que eu acho importante é que cada um de nós faça alguma coisa. Nós estamos precisando, o Brasil está precisando que, na verdade, a gente retome essa questão da participação e não assista essa confusão que a gente está vivendo como se a gente não tivesse nada a ver com isso, entendeu? Porque é isso que está acontecendo. Eu acho que cada passo vai ser um passo importante. Então é isso aí, pessoal. Eu estou aqui disponível. Quem quiser me ligar, conversar, ler, não entendeu, queria entender melhor, enfim, sintam-se todos à vontade de nos procurar. E eu realmente gostaria muito que isso aí pudesse ter um retorno. Essa reunião maior que a gente está pensando fazer, a gente está fazendo o pessoal fazer essa reunião aí no meio de maio, mais ou menos. Então, até lá, enfim, todo o retorno que vocês puderem dar para a gente vai ser muito bom. Ok. Tá bom? Então, um grande abraço para todos e até o nosso... Muito obrigado, Luiz. Boa noite para todos. Obrigado. Ô, Wander, depois eu te mando o projeto, tá? Tá bom. Tá, ok, obrigado. Manda sim. Tá ótimo, beleza. Tá. Boa noite a todos aí.